Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para mais uma aula de inglês, né? Vamos finalizar aí o nosso conteúdo, que nos próximos dias nós estaremos fazendo, né, a nossa segunda atividade avaliativa, tá? Então a gente precisa terminar aí o conteúdo que nós havíamos iniciado, tá? Só para revisar, para retomar, relembrar um pouquinho, nós estamos trabalhando, né, com tempos verbais. Trabalhamos primeiramente os tempos do presente, verbo to be no presente, presente simples e o presente contínuo. E agora nós estamos trabalhando com o past, com o passado, tá? Nas nossas últimas aulas, né, nós trabalhamos um pouquinho sobre o simple past. Vimos a forma afirmativa, negativa, interrogativa. E aí vocês ficaram com alguns exercícios para fixar todas essas formas do simple past, tá? Eu vou enviar a resposta, uma foto com o gabarito para vocês conferirem aí os exercícios de vocês. Eu observei que os alunos que me enviaram, né, as atividades, realizaram as atividades, não tiveram grandes problemas. Então, na verdade, o gabarito vai para vocês checarem mesmo, né, para vocês conferirem se vocês fizeram realmente da forma correta, da forma adequada aí, os exercícios que foram pedidos para vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o past continuous, o passado contínuo. Assim como na primeira etapa nós trabalhamos o simple present e o present continuous, agora nós trabalhamos o simple past e vamos ver também o past continuous, tá? Então, antes de vocês abrirem a apostila aí na parte do past continuous, eu gostaria que vocês marcassem como atividade dessa aula os testes referente ao simple past, tá? Então, referente à unidade 2 da apostila. Os testes, eles começam na página 33 e vão até a página 39, tá? São vários exercícios que vocês terão aí para fixar um pouquinho a questão do simple past e também a questão da interpretação. Tudo bem? Então, marquem aí, podem fazer os testes referentes à unidade 2. O past continuous vai estar na unidade 3 da apostila de vocês, tá? Então, quem quiser acompanhar na apostila, fazer alguma anotação na apostila, pode abrir a apostila aí na página 43 e lá na página 43 vocês vão ter como tópico past continuous, passado contínuo. O passado contínuo, primeiro ano, ele não é muito diferente do present continuous que nós já vimos, tá? A única diferença é que agora, como nós estamos falando de past, de passado, nós vamos trabalhar com o verbo to be no passado, tá? Então, assim como nós já revisamos, nós temos o to be no presente, que é o am, are, is. No passado, nós vamos ter was, que é o passado do am e do is, e o were, que vai ser o passado do are, tá? Então, esse past continuous vai ser um tempo formado por verbo to be no passado, was, were, mais o verbo no gerúndio. O que seria o gerúndio? O gerúndio é o ing, né? É aquela terminação ing que nós acrescentamos no final dos verbos, tá? Então, se eu quisesse dizer para vocês, por exemplo, que eu estava escrevendo uma carta, eu vou dizer I was writing a letter, tá? Então, I was, eu estava, writing, com ing, escrevendo uma carta. Tudo bem? O past continuous, como ele é um tempo formado pelo verbo to be, a interrogative e a negative são feitas com o próprio to be, tá? Então, essa frase que eu acabei de falar agora, I was writing a letter, se você quisesse colocar ela na forma negativa, o que ia mudar? Ia mudar que ao invés de usar was, vocês iriam usar wasn't ou was not. E ao invés de usar I was na afirmativa, a interrogative, a pergunta, você tem que trocar, você tem que inverter. Então, se eu tenho I was, a interrogative ficaria was I writing a letter, tá? Então, é um tempo verbal bem tranquilo. Vocês que já conhecem, eu já retomei o verbo to be no past, né? Vocês já sabem quando uso was, que é no lugar do am e do is.
e o were, que é no lugar do are, tá? Então, vocês já sabem quando usa. Quando o exercício, o enunciado, pedir para usar o past continuous, então é só você acrescentar esse was e esse were e o verbo principal usar o ing e o ing. Aí, é claro, vocês têm que relembrar, né, que para colocar o ing no final dos verbos, nós temos as regrinhas, né? Os verbos terminados por e, eles perdem o e. Os verbos terminados por CVC, vocês precisam dobrar a última consoante antes de acrescentar. Cuidado com o y, porque o y ele não desaparece dos verbos, você simplesmente vai acrescentar no final, né, do verbo ing. Então, as regrinhas são aquelas que nós também já trabalhamos nesse segundo bimestre, nas aulas quando nós falamos do present continuous, tá? Se vocês quiserem acompanhar isso, vocês podem pegar a apostila de vocês na página 43, e aí lá na página 43 vocês vão ter certinho isso que eu acabei de falar, tá? Eu vou pegar e vou mostrar para vocês acompanharem. Então, olhem aqui, ó. Aqui nós temos, ó, o past continuous é formado pelo verbo to be, no passado. Olha lá a forma was e were que eu falei para vocês, seguido do gerúndio. Então, o que é o gerúndio, ó? É o ing, tá? Então, olha o exemplo, ó. They were studying at 9 a.m. yesterday. Então, olha lá, were studying, tá? Nós temos o to be no passado e nós temos o verbo com o ing, com o ing. Tá? Olha aqui a questão da interrogative, ó. Na interrogativa, o to be ele vem no início. Então, olha lá. Was she sleeping when you arrived? Tá? Então, olha o verbo to be lá no início. E a questão da negative, olha lá que eu falei para vocês. We were not having dinner at 6 yesterday. Então, olha lá. Were not, ou a forma contraída que vai ser weren't. Ok? Então, na página 43, vocês têm aí frases, exemplos, né? Para vocês visualizarem exatamente mostrando o que eu acabei de falar para vocês. Tudo bem? Aí, primeiro ano, lá na página 44, nós vamos ter alguns exercises. Tá? Então, vocês podem pegar a apostila também, lá na página 44, que vocês vão observar alguns exercises envolvendo esse past continuous, tá? Então, vocês podem marcar para fazer o exercise do number 1, começa na 44, até o number 10, até o número 10, que termina na 45, tá? Então, tirando o number 1, o número 1, que é um exercício discursivo, vocês terão que montar frases, tá? Mas também é bem tranquilo, vocês já têm as palavras já estão na ordem correta, vocês simplesmente terão que acrescentar o past continuous, tá? Então, é só colocar aí o past continuous, o verbo to be e o verbo que já foi dado na frase no gerúndio. Os outros exercises do number 2 até o number 10 são exercises de múltipla escolha, tá? Então, vai envolver esse past continuous, que eu acabei de explicar, e também o simple past, que nós trabalhamos anteriormente, tá? Vocês vão ver que tem frases que vai mesclar, vai misturar os dois, né? Por exemplo, se eu quisesse dizer para vocês, eu estava estudando quando você chegou. Eu vou misturar, estava estudando, was studying, você chegou, you arrived, que é o passado, né? Arrive é um verbo regular, então acrescentamos o ed. Então, tem alguns exercícios desses de múltipla escolha que vocês terão a lacuna para preencher, né? Marcar a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, é só vocês observarem essa questão, ok? Claro, né? É necessário vocês lerem as frases, tentarem traduzir para entender aí as ações, se estavam acontecendo ou se aconteceram. Aí é claro que vocês têm que acompanhar cada um dos exercícios. Tudo bem? Bom, então para essa aula de hoje ficam esses exercícios, né? Nós trabalhamos aqui então o past continuous e não se esqueçam que tem os testes referente ao simple past, tá? Então lá no finalzinho da unidade 2, vocês têm todos aqueles exercises que são os testes para fixar um pouquinho mais o simple past,
certo? E aí nós encerramos então essa questão do past, do passado. Então façam esses exercícios que eu pedi. Na nossa próxima aula eu vou corrigir esses exercícios, faço uma revisão, porque depois na próxima aula provavelmente nós faremos a nossa atividade avaliativa, tá? Então, bom trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum problema, precisarem perguntar alguma coisa, não se esqueçam que eu estou aqui à disposição, pronta, esperando para ajudá-los no que for possível, ok? Tirem uma foto das atividades realizadas, me enviem para que eu possa arquivar, que eu estou esperando, ok? Até a próxima!